Salve, salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, olha só, é um vídeo longo, é um vídeo curto, não faço a menor ideia, porque eu tô gravando agora. Enfim, eu vim aqui literalmente para expressar a minha humilde opinião e visão sobre algo que eu gosto, que é jogar, mas não especificamente jogos. Estou falando sobre um jogo que eu estou jogando já faz praticamente 3 meses. Na verdade faz mais de 5 meses. E exatamente eu vim aqui expressar minha humilde opinião sobre esse jogo, enquanto, eu ainda estou jogando ele. Estou falando sobre Genshin Impact, ou Impacto do Genshin, não sei. Vocês devem saber, é um jogo bastante antigo, foi lançado lá em 2018, 2019, 2020, não faço a menor ideia, mas é um jogo que já tem aí uns anos já no mercado aí, e é hoje que eu vim aqui expressar minha humilde opinião enquanto eu estou a jogar este jogo. Pra quem não sabe, Genshin Impact é um hack and slash, é o famoso hack and slash, só que de mundo aberto. E bote mundo aberto, filho, você tem praticamente um continente do tamanho da Austrália para explorar, e ainda tem mais. Pra quem ainda vive numa caverna e não sabe como funciona Genshin Impact, além de ser um hack and slash, basicamente é um jogo que é focado quase que 100% no modo história. E nessa história você é basicamente um dos gêmeos, na qual você escolhe na tela de seleção quando você está logando no jogo, você está entrando pela primeira vez. E é literalmente jogado no mundo de Teyvat. É um mundo ou continente, eu não faço a menor ideia. Enfim, você tem basicamente inúmeras cidades, basicamente 5, 6 cidades, não sei contar. Mas você tem inúmeras regiões para explorar. Você tem Mondstadt para explorar, você tem Liyue para explorar, você tem Sumeru para explorar, você tem Fontaine para explorar e você tem Inazuma para explorar. Você tem 5 regiões, sem contar a montanha que é a Escarpa do Dragão. Você tem 5 regiões para poder explorar, matar monstro, ganhar nível, que se foda. Você pode fazer o que quiser. E para um viciado de mundo aberto, que sou eu, é um prato cheio para mim. Porque vocês não sabem, é um mundo aberto, né, porra? E pelo fato do jogo ter basicamente mais de 25 quilômetros... 25 quilômetros deve ser mais ou menos 25 quilômetros da ponta de Mondstadt até a ponta mais distante de Fontaine. Não é pouco caminho não, e de vez em quando você pode pegar até distâncias maiores, como de Fontaine até a borda de Liyue, que dá quase 25 quilômetros. Acho que até Mondstadt você pode passar até de 30 km e Inazuma pode chegar até 45. Ou seja, é mapa pra explorar pra caralho. E sem falar em metros quadrados, que ainda não chegou a seu tamanho máximo para você saber a medida exata de Teyvat. E obviamente um continente desse tamanho tem conteúdo pra caramba. E tem mesmo. Pra tu que tem preguiça de gastar 38 GB da sua memória somente para jogar esse jogo, o mapa não é procedural, é um mapa já feito totalmente à mão, ele é um mapa já pré-gerado. Ele não é um mapa que é feito com base na sua gameplay, não, ele é um mapa feito totalmente à mão. E é um mapa muito detalhado para quem gosta desse meio artifício de exploração. O único problema é que é meio cansativo. Mas isso vamos chegar lá. Com o fato de você basicamente tem que explorar um continente inteiro e tem esse desafio de basicamente ultrapassar vários monstros com níveis maiores que o seu, enquanto você tem que entender como é que funciona a história e ao mesmo tempo prestar atenção no que você está fazendo, é algo interessante para quem gosta desse tipo de jogo onde a temática é exploração e história. Como eu disse antes, você tem basicamente 5 regiões principais, 5 a 4 regiões principais, eu não sei contar, onde você pode começar a explorar totalmente essa região até ter praticamente o 100% dela. E acredite ou não, eu não consegui nem chegar nem nos 50% de cada região. E eu tô há muito tempo jogando. Graças ao tamanho excessivo do mapa, você tem basicamente quase que inúmeros inimigos para você enfrentar.
tanto inimigos comuns como os Ritulis, que eu acho que é assim que se chama, até os mais porralheiros, que são os feiticeiros do abismo, e sem falar dos clássicos mini-bosses que você vai encontrando pelo mapa inteiro, como as fluorescências de cada elemento, os hipotases, que também são mini-chefes com elementos específicos, até os micro-chefes, que um mais famoso que o outro são os guardiões de ruínas. E como a temática de cada monstro é específica de um elemento natural e também de uma região muito específica, isso te faz querer explorar para achar este boss específico e também te faz explorar para pegar as recompensas que esse boss dropa ao ser derrotado. E falar para vocês, tem bosses que são praticamente impossíveis de serem derrotados, como Boreas, que, acredite ou não, até hoje eu não consegui bater naquele lobo arrombado. É sério, eu não tô falando em tipo derrotar ele, tô falando em literalmente dar um hit. Eu não consegui bater nele até hoje, tão desgraçado é aquele lobo. Enfim, Genshin é um mundo aberto grandioso, qual você tem inúmeras possibilidades de exploração. Só que ele tem um único problema. Para aqueles que jogam o jogo, aqueles que já jogaram o jogo, devem conhecer que nós temos que escolher um dos gêmeos. E esses gêmeos são chamados de viajantes. São basicamente os protagonistas da história e os protagonistas do mundo, entre muitas aspas. Como você tá numa missão para procurar seu irmão perdido, e isso não é spoiler, literalmente essa é a temática da história, você tem que ir passando por cada região, completando missões que são envolvidas na história e na região para poder liberar a próxima missão e poder continuar sua busca incessante pelo seu próprio irmão. Só que o único problema desta grande babolice é o fato de que você, jogando de viajante, pode literalmente enfiar o viajante no rabo e pegar 4 personagens que são extremamente poderosos e fazer todo o resto, deixando o viajante de escanteio. E dá pra você fazer isso o jogo todo. No começo do jogo, quando você entra na primeira região, que é Mondstadt, você é liberado a conhecer a Ember, que é literalmente o primeiro boneco que você ganha além do viajante na história. E muita gente pode falar, a Ember é inútil no jogo inteiro, ela é basicamente um personagem ruim, pipipi. Ela tá aí pra te apresentar as mecânicas de arquearia e tal. Só que a Ember é deveras funcional no começo do jogo, quando você está muito fraco. Porque quando você começa um jogo, você literalmente é um saco de pancadas ambulante antes que você pegue totalmente as mecânicas. E a Ember, ela pega essas mecânicas de arquearia e facilita pra você. Todo mundo fala que ela é inútil. Pra mim, na minha visão, ela é útil pra caramba por causa da única skill útil dela, que é a porra do coelho. Ou como eu gosto de chamar, decoy. Sim, decoy na tradução de inglês é isca. A decoy, ou a porra do coelho que ela carrega, é a coisa mais útil no começo do jogo para quando você está enfrentando hordas. Já que o decoy ele tem a função de taunt, ou a função literalmente de chamar a atenção do inimigo para ele. E acredite ou não, no começo do jogo, quando você não tem personagens fortes direito, é a coisa mais útil do mundo, principalmente para enfrentar hordas e chefes que tem taunt fraco. E acredite ou não, a decoy da Ember pode salvar muito a sua pele no começo do jogo. E muito mesmo. Enfim, como eu estava dizendo, você é o protagonista, você escolhe um dos dois para ser o viajante. O problema é que no resto do jogo inteiro você não joga com o viajante de maneira nenhuma, porque você pega personagens extremamente fortes para poder explorar o mundo. E o seu viajante vai ficar lá na gaveta guardando mofo. E tem muitas outras coisas que eu poderia reclamar do jogo, como por exemplo a escalada, que é extremamente bugada em certos locais específicos, ou a porra do feiticeiro do abismo, que literalmente, se ele for de um elemento específico, se seu personagem principal ou seu personagem de dano for desse elemento
que o Feiticeiro do Abismo é, você tá extremamente fodido na mão dele. Porque acredite ou não, seus personagens que tem elementos pyro, electro, hydro e por aí vai, não são imunes a esses elementos. E a porra do Feiticeiro do Abismo vai comer tanto teu toba no começo do jogo que você vai pensar seriamente em desinstalar o jogo e continuar jogando outros jogos, que são bem mais simples e não tem a porra de um inimigo que literalmente pode te esbagaçar na porrada, simplesmente teleportando e ativando a única skill dele. E sem falar nos inúmeros inimigos que literalmente arrancam a vida do seu personagem como se não fosse nada. E você vai ficar lá sentado chupando o dedo enquanto você vê seus personagens sendo esbagaçados na porrada por causa de uma flor. Sim, uma flor. Tirando isso e tirando o gacha extremamente estranho e altamente desbalanceado, o jogo é bom. Muito bom. Só acho o passe de batalha extremamente desnecessário. Ou coisa inútil que esse jogo foi implementar. Puta merda. Enfim, muito obrigado a você que tem assistido até aqui. Não esqueça de dar um like, se inscrever e comenta aí se vocês querem uma parte 2 de eu reclamando sobre Genshin Impact. Só na caixa de medo.